Glória a Deus, que noite especial, que noite gostosa, como é bom estarmos aqui, como é bom fazer parte de um corpo alegre, vivo, que celebra, independente da situação, da circunstância, do momento, nós sabemos em quem nós cremos, nós sabemos em quem nós confiamos, e isso enche o nosso coração de alegria, amém? E eu quero convidar você para ficar em pé, mais uma vez. Como a gente gosta de dançar, como a gente gosta de cantar e celebrar, nós vamos fazer isso mais uma vez. Eu quero convidar você, para você profetizar sobre o ambiente comigo nessa noite. Amém? Profetize sobre a atmosfera espiritual nessa noite. Amém? Porque a gente pode criar, a gente pode profetizar, a gente pode decretar, a gente pode se mover e juntos como corpo criar um ambiente para que o Espírito Santo se mova com liberdade, amém? Amém, celebre comigo. Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te entronizamos, Tu és bem-vindo neste lugar. Senhor, nós queremos preparar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, para receber aquilo que o Senhor tem separado para nós essa noite. Senhor, nós rompemos com toda limitação escrava, com toda visão limitada, Senhor, que nos impede de ir mais longe, de conquistar, de expandir, de ousar, de governar, Senhor. Toma as nossas mentes, toma nossas mentes nessa hora, Senhor, nós te adoramos. Eu amo a Ti no deserto, se tudo em mim sempre está. Eu amo quando faminto estou, meu Deus é o Deus que provê. Eu amo a Ti na fornalha, nas lutas, fraquezas e dor. Adoramos Jesus. Fala minha fé, mas que o ouro será, refina minha alma, Senhor. Te adorarei, pois nada prevalece contra mim. Me alegrarei, declararei, minha vitória é o Deus que está aqui. Aleluia! Te amamos, Senhor, Tu és fiel. Eu clamo a Ti na batalha, espero a vitória chegar. Herdeiro com Cristo, eu sou vencedor, em Tuas promessas crerei. Te adorarei, pois nada prevalece contra mim. Me alegrarei, declararei, minha vitória é o Deus que está aqui. Em todo tempo, por toda a vida, Tu és meu Deus, tenho razões pra cantar, tenho razões pra adorar-Te. Em todo tempo, você pode declarar isso, meu irmão? Tu és meu Deus, tenho razões pra cantar, tenho razões pra adorar-Te. Em todo tempo, por toda a vida, Tu és meu Deus, tenho razões pra cantar, tenho razões pra adorar-Te. Eu quero que você cante isso, mas que você traga à memória algo que você pode agradecer a Deus. Amém? Nós passamos por momentos de dificuldades, passamos por um ano de aflições talvez, mas é impossível que você não possa olhar para a sua vida nada e falar: não, eu tenho que cantar, eu tenho razão para cantar, eu tenho razão para agradecer, eu tenho razão para adorar o meu Deus, porque Ele sempre me livra, porque eu nunca estou sozinha,
Porque eu passei dificuldade sim, mas Ele sempre foi fiel. Amém? Traga agora no seu espírito algo que você possa lembrar e trazer esperança. Traga esperança. Jeremias fala: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traz à memória agora aquilo que te dá esperança. Porque é impossível que você não tenha razão para cantar. É impossível que você não tenha razão para ser grato a Deus. Amém? Tu és meu Deus, tenho razões para cantar, tenho razões para adorar-te em todo tempo, por toda a vida. Tu és meu Deus, tenho razões para cantar, tenho razões para adorar-te. Te adorarei, pois nada prevalece contra mim. Me alegrarei, declararei, minha vitória é o Deus que está aqui. Aleluia, aplauda o Senhor. Ele é a nossa vitória, amém? Ele é a nossa vitória, aleluia. Te adoramos, Jesus. Amém, pode se assentar. Eu clamo a ti na colheita, louvando pelo teu favor. Cheio estou, me esvazio outra vez, semeio a semente, Senhor. Adoramos, Rei da Glória. Aleluia. Não perca essa atmosfera, amém? Deus tem grandes coisas para fazer aqui hoje. Deus me deu uma palavra de expansão, de abrir mesmo, de romper as barreiras da nossa mente, as suas limitações. Você crê que hoje é um dia profético? Às vezes a gente fala isso todo domingo, você fala: nossa, todo domingo é um dia profético, todo domingo é um culto especial. Mas creia, hoje é um dia que você pode fazer esse único dia, esse único culto, essa única noite, como uma noite transformadora na sua mente, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: tempo de atravessar o Jordão. Novamente, você vai falar isso várias vezes: tempo de atravessar o Jordão. Amém, nós vamos ver isso. Às vezes nós nos acomodamos, e é sobre isso que eu quero começar a falar. A gente tem a tendência, o ser humano de uma forma geral, de se acomodar a tudo. A gente se acomoda na nossa vida profissional, a gente se acomoda na nossa vida ministerial, na nossa busca com Deus, na nossa família, no nosso casamento, em tudo. A gente tem essa propensão a se adaptar, a se acomodar a tudo. Só que deixa eu te falar uma coisa: você não foi chamado para se acomodar. Você não foi chamado para se acomodar. Às vezes a sua zona de conforto fala mais alto, às vezes é mais fácil. Mas nessa noite a gente vai chacoalhar isso e você não vai se acomodar. Não vai se acomodar, amém? Nós vamos balançar, você vai brigar com a sua alma, vai falar: alma não, aqui quem manda é o Espírito, eu não vou me acomodar, eu vou receber essa palavra, eu vou ser transformado, porque eu preciso disso para acessar o que Deus tem para mim nesse ano, de expansão, de governo, de conquista, de ousadia, amém? E a gente se acostuma com tudo. Tudo bem, vai vendo se você se identifica com alguma coisa. Tudo bem se você não terminou os estudos, se você não fez uma faculdade, afinal, você pode trabalhar em outra coisa, não necessariamente naquilo que você precisa da faculdade. Não é assim que a gente fala? Tudo bem se o meu ministério está mais ou menos devagar. A igreja tem tantos ministros, tem tanta gente para servir, eu só sou mais uma. Tudo bem se eu tiver ministerialmente mais ou menos. Tudo bem se a minha vida com Deus for uma busca superficial, tudo bem. Afinal de contas, você vem aqui na igreja, você recebe a palavra, você é alimentado por outros. Tudo bem se a sua vida com Deus não for lá grande coisa. Sua intimidade, o seu secreto, a sua busca pessoal.
tudo bem se o seu casamento não está tão bom assim. Afinal, não existe casamento perfeito, existe? Existe. E o MMI vai ensinar isso, né? Então a gente já pode reforçar aqui, as vagas estão abertas, as inscrições estão abertas, né? Dê o seu nome para que a gente possa te mostrar que existe sim um casamento pleno. Amém? Amém? Ele até está assim, amém? Existe plenitude no casamento. Mas a gente fala, não, tudo bem, casamento perfeito não existe. Pessoas não conseguem concordar em tudo, é natural, é super normal, e não é normal. Tudo bem, olha só, tudo bem se a crise chegou na sua vida, na sua casa. Tudo bem? Tudo bem. Tem gente que consegue viver muito bem com a crise. Ah, tudo bem, a gente ficou um pouco apertadinho, teve que cortar algumas coisas, mudar alguns hábitos, mas a gente vai levando, vai dando. E a gente fica, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Né? A gente vai levando, empurrando com a barriga, se acomodando. Sabe, uma vez, eu fiz uma prova super concorrida para ocupar uma vaga na prefeitura, funcionária pública, né? E eu fiz, e as pessoas falaram assim, não, você tem que, se você passar, você não pode largar essa chance, porque te dá estabilidade. Olha, a prefeitura é uma mãe, você pode pôr fogo na prefeitura que você não perde emprego, né? E a gente ouvia isso, tudo bem, vai lá. E eu fiz a prova a primeira vez, passei, recusei. Aí a pessoa, não, você tem que tentar de novo e tal, dá uma segunda chance. Fiz a prova 3 vezes. E eu recusei a prova, e eu passei as 3 vezes, e recusei o cargo as 3 vezes. Porque o que Deus tem para mim não é algo cômodo. Não estou criticando quem trabalha na prefeitura, funcionário público, nada disso. Mas a minha situação era assim. Eu estava pondo a confiança no emprego que é relativamente estável. E não é o que Deus tem para a minha vida. Eu fui chamada para mais. O meu propósito pessoal, particular, não era aquele. Então eu não poderia me adaptar àquilo. Mas o comodismo, a zona de conforto, às vezes grita um pouco. E você fala, nossa, mas você vai recusar algo que todo mundo está querendo? Recusa. Tem uma frase bem conhecida de um filósofo, Piaget, que fala assim, o homem é o ser mais adaptável do mundo. E isso é uma verdade, a gente se adapta a tudo. A gente se adapta a ambiente, a gente se adapta a condições, a ambientes climáticos, a gente se adapta a tudo. O ser humano é o ser mais adaptável do mundo. Onde encaixar a gente dá um jeitinho e quando vê, tá tudo bem. A gente já se acomodou, já achou um cantinho, já está tudo certo. Só que isso é um grande risco, porque isso daí vai despertar em nós aceitar coisas que não são o padrão de Deus. Então hoje você vê televisão, vê o mundo, e as pessoas vão começando a implantar, a tentar minar na nossa mente coisas que às vezes a gente se adapta àquilo, achando normal. Como se o homossexualismo fosse algo normal. Como se a promiscuidade dentro do casamento ou fora fosse algo normal. Como se a pornografia fosse algo normal. Como se o casamento de aparências fosse algo normal. Não é normal. A gente se adapta, porque nós somos adaptáveis, mas não é normal. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus não tem um espírito de miséria sobre a sua vida. Deus não tem um espírito de religião sobre a sua vida. Só que a gente se adapta a tudo que nos é imposto. E vou te falar, eles colocam goela abaixo. E a gente aceita. Porque a gente se adapta a tudo que nos é falado, a tudo que nos é imposto. Só que isso é um grande risco. Porque você começa a se afastar do que é padrão de Deus. Padrão de Deus é inegociável. Princípio é inegociável. E eu tenho tentado desde já, eu tenho um filho de 1 ano. E eu tenho tentado desde já, com pequenas coisas, ensinar ele a isso. O que você vê não é normal. Você não vive num mundo que é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Os princípios, os valores, a fé
São inegociáveis, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: tempo de atravessar o Jordão. Nós vamos atravessar esse rio hoje, amém? E a gente se acostuma a tudo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 9, versículo 33. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou só contando a história, porque é uma história grande, a gente não vai ficar preso nesse texto. Mas aqui, Lucas 9, capítulo 9, versículo 33. Tem até um pouquinho antes também. Aqui, Pedro, o discípulo que andava junto com Jesus, conhecia Jesus. O próprio Pedro se acomoda a uma situação agradável. Aqui você vai ver, Jesus chama Pedro, Tiago, João para subir ao monte a orar. E a Bíblia diz que os três não se aguentaram de sono e dormiram enquanto Jesus orava. E Jesus orava, e diz a Bíblia que o seu corpo, as suas vestes se resplandeceram de glória. E 2 homens desceram para conversar com ele, Moisés e Elias. E aí os 3 acordam assustados com aquilo. Nossa, o que aconteceu? Que luz é essa? Que glória é essa? E eles olham e falam: poxa, quem são esses? Jesus e mais 2? Aquele ambiente de glória. A presença de Deus era real naquele lugar. O próprio Cristo estava lá. E aí o que Pedro sugere? Vamos lá em Lucas 9:33. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. É bom a gente estar na igreja, né? É bom ter culto gostoso. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E a Bíblia termina assim: ele não sabia o que estava dizendo. Até em ambientes de glória a gente se acostuma, a gente se acomoda. O próprio Pedro, que andava com Jesus lado a lado o tempo todo, falou: Mestre, é tão gostoso aqui a tua presença, é tão gostoso, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas e vamos ficar todo mundo aqui gostoso. E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes nós não nos acomodamos nos nossos ambientes de glória? Quantas vezes nós não falamos assim: nós somos um povo apostólico, nós somos um povo profético, nós somos um povo de reino, a nossa adoração é genuína. Eu quero ficar para sempre aqui, Jesus. Eu não quero sair desse nível, olha aqui, glória a Deus, que igreja tremenda. Às vezes a gente faz isso. Vamos viver e curtir o nosso mundinho gospel que a gente criou. Que igreja gostosa, vamos ficar aqui curtindo a presença de Deus. Pedro falou isso. E como o apóstolo Cristiano falou na semana passada, não foi um pedido tão ruim, né? Foi legal. Tinha um ambiente de glória, estava tudo preparado. Mas a Bíblia fala, ele não sabia o que estava dizendo. O que a gente produz aqui é muito legal, é muito gostoso. Mas no ano em que Deus nos chamou para governo, nós temos que sair. Amém? Nós temos que manifestar isso que nós estamos manifestando aqui, entre nós, como corpo, para fora. Nós ouvimos isso, igreja, não é isso daqui. Igreja sou eu, igreja é você, você que manifesta o Cristo ressuscitado todos os dias por onde você passa. Aqui é só onde a gente se reúne como corpo para adorar junto, é só isso. Mas a manifestação do Cristo ressuscitado, o seu culto tem que ser para fora, tem que ser de governo. E eu coloquei uma frase hoje, e eu quero reforçar isso aqui, que Deus me disse: quem foi chamado para governar, não tem chamado para se acomodar. Amém? Repete isso comigo. Quem foi chamado para governar, não tem chamado para se acomodar. Amém? E eu e você fomos chamados para governar. Então você não pode se acomodar. Você não pode se acomodar com a sua vida. Você não pode se acomodar com a sua busca. Você não pode se acomodar com o seu culto, com a sua adoração. Você não pode se acomodar, porque nós somos chamados para governo. E quem foi chamado para governar, não tem chamado para se acomodar. Amém?
E aí você pode estar pensando, é fácil se acomodar num ambiente de glória? É fácil. É fácil se eu te levar, por exemplo, para um hotel 5 estrelas e falar, a partir de agora você pode pedir tudo, eu estou pagando tudo, qualquer comida, lagosta, suíte presidencial, e você fala, nossa, facinho você aprende. A gente aprende facinho. Mas eu vou te falar uma coisa que pode soar estranho, mas é verdade. Se acomodar com o que é ruim também é fácil. Estranho isso, né? Mas é verdade. A gente se acomoda com o que é gostoso, com o que é bom. Mas a gente também se acomoda às vezes com o que é ruim. Com a escravidão. Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 11. A gente só vai ler um versículo também, fica tranquilo. Números capítulo 11. Como a apóstola Leila diz, estamos construindo algo, né? Aqui o povo de Israel viveu 400 anos escravo. 400 anos. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano. Foram 400 anos como escravos. 400 anos sendo chicoteados. 400 anos sendo escravizados. 400 anos levando desaforo para casa. 400 anos apanhando. 400 anos como escravos. E aí um dia Deus resolve libertar o povo. Levanta Moisés, libertador. E aí a história a gente já conhece, não vamos parar nisso. E aí Deus liberta o povo. Liberta o povo, provê, acompanha, fica junto. E lá em Números 11, olha só o que eles falam. 11, 4 e 5. E até os próprios israelitas. Tá aí, né? E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. De graça, de graça. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. A apóstola Leila lê esse texto, ela acha super engraçado, eu também. Porque como um povo que tinha acabado de ser liberto, que estava caminhando em direção a uma terra prometida, de promessas, que manava leite, mel, que os frutos eram grandes, como esse povo me solta uma dessa. Que saudade da cebola, né? Tudo bem que a cebola está cara, mas que saudade da cebola. Entra na sua cabeça isso? Um povo que se acostumou com o que era ruim. Por quê? Porque pelo menos eles tinham o básico. Pelo menos eles tinham controle, domínio da situação. E ali Deus tirou eles do básico. Deus tirou eles da zona de conforto. Deus tirou eles do controle para falar, deixa eu te mostrar que eu tenho mais. Deixa eu te mostrar que eu posso te dar mais, te levar além. E em vez de celebrar, em vez de encher o seu coração de alegria, eles falam, ai, que saudade da cebola. Meu irmão, não tenha saudade da cebola, não. Fala para a pessoa que está do seu lado, larga a cebola. Larga a cebola, meu Deus. Cabeção, Deus tem tanta coisa para você e você está querendo a cebola. Deus te livrou e você está querendo voltar a comer cebola, né? A gente ri, mas a gente faz isso o tempo todo. A gente quer voltar na nossa vidinha medíocre o tempo todo. Porque lá você tinha controle. Porque lá você sabia o que as coisas iam acontecer, quais eram os próximos passos. E a gente faz isso o tempo todo. A esposa, de repente, que aceita ser traída pelo próprio marido, sabendo dessa situação, porque fala assim, pelo menos eu tenho um marido. Ele me trai, é verdade, né? Eu sei. Mas pelo menos eu tenho meu marido. Pelo menos ele dorme comigo. Pelo menos eu tenho um casamento, eu não sou encalhada, não estou sozinha. Quando eu quero meu marido estar aqui, pelo menos eu tenho esse marido, né? Ou não, a esposa que aceita ser agredida. Estou falando esposa, mas pode ser o contrário também, porque hoje em dia tem mulher nervosa, né? Tem mulher que desce os cachorros, né? E aí a pessoa aceita aquela situação de agressão, de humilhação, porque fala, não, pelo menos eu tenho meu marido, pelo menos eu tenho minha esposa, pelo menos eu tenho. Ou uma namorada que aceita um namoro impuro,
que aceita praticar sexo antes do casamento, porque fala assim: se eu não fizer, eu vou perder meu namorado. Se eu não fizer, ele vai me largar. E a pessoa aceita ser escrava, quando Deus já fez a livre. Deus já libertou. Deus já conquistou por você. E você quer ser escrava, porque pelo menos na escravidão você tem o básico. Pelo menos na escravidão você tem o controle. Só que Deus está te falando: esquece a cebola, esquece o Egito, esquece a escravidão. Nós vamos passar hoje, você vai deixar isso para trás. E a gente faz isso o tempo todo. Um empresário que escolhe sonegar para não pagar imposto, Deus já fez ele livre, mas ele é escravo de Mamon. Ele é escravo de um demônio que aprisiona as suas finanças por escolha dele, porque ele quer. Mas Deus já fez o livre. Deus já o fez livre. O espírito de religião, e eu posso falar isso com a minha vida, a estrutura religiosa, ela é aparentemente boa, gente. Porque você vai na igreja, você tem seus compromissos, você pode até cantar, você pode até tocar, você pode até pregar, não tem problema. Mas por dentro você está vazio, está podre. Ninguém te trata, ninguém te aconselha, ninguém te cura, mas pelo menos você está na igreja. Pelo menos você canta, pelo menos você rege. E alguém te ajudou, alguém te curou, alguém te aconselhou, alguém ouviu você, você teve paternidade espiritual? Não teve. Mas pelo menos você está na igreja. Se Jesus voltar, eu vou para o céu. Que mente pequena. Que mente pequena quando Deus tem mais. A gente ouvia isso, é como se você tomasse água de colherzinha num oceano que você pode mergulhar. Deus tem mais para você. Não se acomode com o básico. Não se acomode com aquilo que você tem controle. Não se acomode com a sua zona de conforto. Deus quer te levar para longe. Deus quer expandir o seu território, a sua mente limitada. Larga a cebola, esquece o Egito. Não fica pensando: ah, mas lá pelo menos eu tinha isso, lá pelo menos eu tinha aquilo de graça. Não fique se lamentando, não fique lembrando. Faraó, o apóstolo ele fala muito isso: te escraviza com pouco. Pouco. O que é uma cebola, um alho poró, uma melancia, uma carne? Pouco, perto do que Deus tinha prometido. Amém? Mas a gente vive escravo disso, porque a gente quer o básico, a gente quer ter o controle, a gente quer se acomodar. E eu vou falar uma coisa para você: a única maneira de você mudar de nível é a travessia. E aqui a gente começa na palavra propriamente dita. A travessia vai mudar você de nível. A travessia não é confortável. A travessia exige de você fé, confiança plena em Deus, tentar andar naquilo que você não vê. Mas a fé é isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. Isso vai exigir fé, confiar em Deus, abalar a estrutura, abalar sua mente. Mas a travessia é o único caminho, não tem outro. É o único caminho para te levar para um outro nível. E eu quero falar com você sobre duas travessias que esse mesmo povo reclamão passou. Primeira travessia do Mar Vermelho. Nós não vamos abrir, nós só vamos contextualizar para que a gente possa construir algo. O Mar Vermelho, o povo, esse povo que a gente leu aqui agora, ele era escravo e Deus resolve libertar e eles foram libertos. E começam a caminhar em direção ao que Deus tinha prometido, a terra prometida, a tão sonhada terra. E aí Faraó deixa eles irem, depois de várias pragas, várias coisas, Faraó libera o povo e ele vai. E aí chega uma determinada hora que o povo se vê na frente de um mar, o Mar Vermelho. E não tinha saída, não tinha o que fazer, não tinha como contornar, é um mar. Não tinha como nadar, eram muitas pessoas, não tinha como voltar. E aí eles fizeram o quê? Vamos confiar. Simplesmente, vamos confiar. E Faraó, diz a Bíblia, que Faraó se arrependeu do que tinha feito. E manda buscar todo mundo e vai atrás. Então o povo de Deus
se vê numa situação em que eles precisam atravessar, em que eles precisam caminhar em direção a algo que eles não viam, mas que Deus prometia e que Deus instruía. E não tinha como voltar, porque os egípcios estavam vindo. E eles, a única saída, o único caminho que libertava eles, preste atenção comigo agora, que libertava eles, que separava eles da escravidão para a liberdade, o único obstáculo era o mar. O mar, atravessar o mar, iria transicioná-los de uma vida escrava para uma vida livre. E eles caminharam. E Deus é fiel. Quando você anda, caminha em direção àquilo que Deus te prometeu, Ele não te deixa só. Ele não te desaponta, Ele não brinca de ser Deus. E Deus foi e abriu o mar. A gente não vai se deter nisso. E Deus abriu o mar e todo o povo passou. E o povo passou e depois, do outro lado do mar, celebraram. Cantaram, dançaram, celebraram, né? E vê se você se identifica com alguma coisa. Esse ano que passou, nós também fomos chamados por Deus. Nós nos apresentamos diante de Deus. Deus nos livrou. Nós vencemos. Nós celebramos, né? O ano de 2015 foi isso. Apresente-se e celebre. E nós nos apresentamos, fomos livres, celebramos. Só que teve uma coisa que o povo fez, que eu quero convidar você a não fazer. Ele se esqueceu do que Deus havia feito. E entra essa murmuração. Se eu tivesse, um monte de reclamação. Porque eles esqueceram do que Deus havia feito. E nós nos apresentamos. Nós fomos livres. Nós atravessamos. Nós celebramos. Mas não esqueça de ser grato. Não esqueça do que Deus fez para você. E a gente pode parar e pensar, mas o ano foi um ano complicado. 2015 foi um ano complicado, um ano de luta, um ano de dificuldade, um ano de desemprego, um ano de crise. Mas Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos abandonou. E aqui eu quero falar para você, a gente não teria chance de conhecer Deus como a gente conhece hoje, se a gente não tivesse passado por tudo que a gente passou. Eu não vou me deter a isso aqui, mas eu tive um diagnóstico de esterilidade. Eu era estéril. Mas através desse diagnóstico, eu pude conhecer um Deus que cura. Mas eu tive que ter o diagnóstico primeiro, entendeu? Eu tive um filho internado na UTI por 28 dias. Pequeno, recém-nascido, não é filho agora não. Recém-nascido. E aí você pode olhar e falar assim, nossa, recém-nascido, 28 dias na UTI, que dó, coitados. Mas essa situação me mostrou que Deus cuida de mim e cuida dos meus, até enquanto eu durmo. Porque enquanto eu dormia, eu não podia visitá-lo. Eu ia 3 vezes por dia, de manhã, à tarde, à noite. À noite era das 8 às 8h30. 8h30, a gente orava, ministrava sobre ele, virava as costas e ia embora. Mas eu sabia que Deus cuidava dele. Mas eu tive que passar pela UTI para ver que Deus é fiel. Para ver que o propósito é muito maior do que UTI. Amém? Aleluia. Essas situações que a gente passa, você pode olhar e falar, ai, coitada, que dó. Coitado, está desempregado. Ou você pode olhar, não, está desempregado. Mas Deus o tempo todo realizou um milagre financeiro na vida dele. Quantas pessoas aqui, nesse ano que passou, desempregadas, com a crise batendo, e algum dia faltou alguma coisa na sua vida? Não, porque Deus é fiel. Então você precisou ficar desempregado, mas você experimentou o Deus que supre qualquer necessidade, o Deus que opera um milagre financeiro todo dia. E a apóstola Leila pregou isso alguns dias aqui atrás. Ela falou isso. Talvez Deus não te prive da fornalha, como nós cantamos aqui. Talvez Deus não te prive da cova, mas Ele vai estar lá. Ele vai livrar. A fornalha não foi algo inevitável sobre a vida de Daniel, mas através da fornalha ele pôde contemplar o quarto homem que cuidava dele. Você entende? Situações assim
são para a gente experimentar e conhecer a Deus como nós nunca conhecemos. Nunca conhecemos. Às vezes você teve uma situação de coma. A pessoa está aqui? Ah, não está. Às vezes você ficou em coma, teve uma sentença de morte sobre a sua vida, dizendo que você ia ser estéril, que você não podia andar, que você de repente não podia chorar. Mas Deus é capaz de mudar qualquer quadro. É o pastor Ricardo, ele conta isso, né? Eu posso contar porque ele conta isso, é um testemunho da vida dele. Hoje ele está aqui, pregando, ministrando, experimentando esse Deus, porque Deus foi capaz de transformar. Às vezes, um tempo de espera, 12 anos esperando o marido, chorando, orando, firme, crendo que Deus ia fazer, mas experimentou um casamento em plenitude, a pastora Zelinda. Mas teve que ter uma espera, teve que ter um tempo. O que você pode olhar e falar assim, coitado, ou não. Você pode olhar e falar assim, agora ele conhece a Deus como não conhecia. Amém? Não esqueça do que ele fez por você. Podemos ter passado um ano difícil, mas ele sempre nos livrou. E hoje você conhece um Deus de uma outra maneira, eu tenho certeza. Vamos mudar de nível? E como que a gente muda de nível? Pela travessia. E a travessia do Mar Vermelho transicionou o povo de uma vida escrava para uma vida livre. Eles eram livres no deserto, mas eram livres. E caminharam 40 anos no deserto. E agora Deus propõe outra travessia. Vamos mudar de nível? Vamos atravessar mais um pouco para transicionar vocês de uma vida de deserto para uma vida de terra prometida? E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Repete comigo. Tempo de atravessar o Jordão. Tempo de atravessar o Jordão. Essa é a travessia que Deus separou para nós profeticamente nessa noite. Nessa noite você vai mudar de nível comigo. Amém? Nessa noite você vai transicionar. Nessa noite você vai passar de uma situação de deserto para uma situação de desfrutar da terra prometida que Deus tem separado para nós. O povo estava livre, mas no deserto, como eu disse. E agora você deixa sua Bíblia aberta comigo em Josué capítulo 1. E aqui o povo enfrentava algumas situações que eles poderiam olhar e falar, não, nós não vamos conseguir. Em Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Ah lá, tá lá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Aqui já havia uma crise instalada, já havia uma crise de fato. Moisés, o grande líder que conduziu todo esse povo, tinha morrido. Uma crise, uma situação aparentemente assustadora. O nosso líder morreu, como que a gente vai atravessar agora? Quem vai nos conduzir? A crise existia, mas a crise não pode paralisar o seu propósito. A crise não pode paralisar a sua caminhada, porque a sua confiança está em Deus. Moisés estava morto, a crise existia, mas a confiança estava em Deus, aquele que ia suprir todas as necessidades. A crise não pode nos parar. A situação de desemprego, uma situação de desespero, não pode paralisar a sua vida, não pode paralisar aquilo que Deus tem para a sua vida. Tire os olhos da crise, tira, muda o seu alvo, muda onde você vai olhar. Muda a sua perspectiva. Tire os olhos da crise. Conheça a visão. Josué, capítulo 1 também, versículos do 2 ao 4. De novo, né? Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá. Expansão. Do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste.
Josué conhecia o seu propósito, Josué conhecia para onde ele estava indo, Josué conhecia exatamente o seu chamado, e ele obedeceu a essa visão. Obedecer a visão te garante expansão. Se você obedece a visão que Deus tem para a sua vida, pessoas que estão como presente de Deus, com paternidade, para nos instruírem, se você obedece essa visão, você tem de garantia a expansão. Expansão de território, expansão da sua empresa, expansão do seu casamento, expansão das suas finanças, expansão da sua mente, expansão. Quando você é obediente à visão, você tem expansão. Amém? E Josué foi obediente à visão, e como garantia, Deus deu expansão de territórios para ele. Porque se a partir do momento que eles atravessassem o rio Jordão, outras terras Deus tinha prometido a eles. Jericó, os heveus, os cananeus, todos os zeus que a gente lê na Bíblia. Deus já tinha garantia de expansão sobre eles, mas ele foi fiel a uma visão. Ter coragem e força, Josué 1, 6, 7 e 9. Aqui é um texto que a Bárbara adora esse texto. Cadê a Bárbara? A Bárbara ama esse texto. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Aplauda o Senhor. Aplauda com gosto. Aleluia. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. A Bárbara gosta dessa palavra. Deus aqui fala mais de 3 vezes a mesma coisa para ele. Seja forte e corajoso, tem de bom ânimo. Seja forte e corajoso, tem de bom ânimo. Por quê? Sem coragem, sem força, não há conquista. Você pode até tirar os olhos da crise. Você pode até entender e obedecer a visão. Mas sem ânimo, sem coragem, sem ação, não tem conquista. Sem ânimo, ninguém se levanta da crise. Sem ânimo, ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo, ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo, ninguém restaura o casamento. Não é mesmo? Tia Claudete, seu Rosemar está aqui. Trabalho com casais há anos. Se a pessoa não tiver disposição, se a pessoa não tiver força, se ela não for coragem, se ela não for corajosa, não tem como restaurar um casamento. Sem ânimo não se restaura o casamento. Sem ânimo você não conquista 1000 filhos, que é a palavra de Deus para nós esse ano. Sem ânimo não se constrói um hospital. Amém, Gabi? Sem ânimo não se constrói o hospital. Sem ânimo não se torna uma torre de transmissão, a rica. Sem ânimo ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo nada pode fazer. Por isso que Deus falou mais de 3 vezes para ele: seja forte e corajoso, tem de bom ânimo. Seja forte e corajoso, tem de bom ânimo. E essa palavra que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite: seja forte, corajoso, tem de bom ânimo. Seja forte, corajoso, tem de bom ânimo para se levantar da crise, para profetizar um tempo novo, para restaurar o seu casamento, para restaurar sua família, para restaurar sua empresa. Seja forte, corajoso, tem de bom ânimo. Amém? Esse foi algum dos pontos, alguma das instruções que Deus deu para ele antes de atravessar. Repete comigo: tempo de atravessar o Jordão. Até o final nós vamos atravessar. Amém? Tempo de romper com a nossa limitação. Josué tinha uma única missão: fazer o povo atravessar para conquistar uma terra. E sabe, vou confessar uma coisa para você que eu pesquisei. Eu falei, nossa, dá até uma coisa assim, né? O Rio Jordão não era um obstáculo tão difícil assim. Porque é que eu não trouxe foto, que pena. Mas é um rio pequeno, porque é um rio
que tem mais ou menos 5 metros de profundidade, pouca coisa, quem sabe nadar se vira bem, né? E não é um rio muito extenso, ele tem 30 metros, assim, de uma margem à outra. É pouco. É relativamente fácil, né? Talvez sozinho, não com 2 milhões de pessoas na sua cabeça, né? Mas enfim, mas além de 2 milhões de pessoas, que era uma dificuldade aparente, o rio nessa época, especificamente, estava muito cheio. Você não precisa ler comigo, mas em Josué 3 fala isso. Era o tempo da colheita. E o tempo da colheita, o rio ficava muito cheio e transbordava as margens. Então era algo muito maior. Porque o rio nasce lá num monte chamado Hermon. Ele nasce lá, um monte muito alto, cheio de neve. E nessa época a neve derrete. E toda a água da neve vem e inunda o rio. E vai até o Mar Morto. Então era um rio que estava cheio, com 2 milhões de pessoas para atravessar. Aí fica um pouco mais complicado, né? Se fosse um rio comum, numa época normal, uma pessoa sabendo nadar, talvez seria fácil. E não tinha como fazer outra coisa, a não ser atravessar. Porque se eles voltassem para trás, eles iam voltar para onde? Para o deserto, que eles tinham acabado de sair. Se eles fossem contornar o rio, não tinha como. De um lado, montanha. Do outro lado, mar. Não tinha como a pessoa ficar parada esperando uma ponte mágica para poder atravessar. Então a única solução, a única saída era atravessar. Era novamente confiar em Deus. Era novamente trazer à memória aquilo que dava esperança a eles. E falar, não, peraí, Deus já abriu o mar uma vez. Deus já nos sustentou. Deus já deu água, já deu carne, já deu tanta coisa. O que é um rio para Deus agora? Era a única saída, confiar em Deus. Trazer à memória aquilo que Deus já havia feito. E atravessar, e caminhar, e correr. E aí Deus dá uma ordem, fala assim, diga ao povo que se santifique. Abre comigo lá em Josué 3. O único caminho para você conquistar, expandir, ousar, é atravessar o seu Jordão. Enquanto você abre, eu quero que você pense isso. Qual que é o seu Jordão hoje? Qual é a sua limitação? O que é barreira na sua vida hoje? O que te impede de ir além do rio? O que te impede de conquistar terras novas, expandir, ganhar novas terras? Qual é a limitação que te impede de ir mais longe e de ver coisas maiores? Todo mundo vai passar e você não pode ficar para trás. Amém? Todos nós vamos passar. Todos nós vamos mudar de nível nessa noite. E eu não quero que você fique para trás. Amém? Então, enquanto eu estou aqui, vai trazendo no seu espírito qual é a sua limitação. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos quebrar essa limitação. Nós vamos quebrar essa barreira para te transicionar para um novo nível. Josué capítulo 3, versículo 5. Diz assim, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E aqui tem uma chave, porque a santificação abre caminhos de milagre. A santificação abre caminhos impossíveis. Pessoas que buscam a santificação experimentam o impossível de Deus todos os dias. Pessoas que buscam a santificação conseguem provar do amor, do cuidado, do milagre de Deus todos os dias. Amém? A santificação é uma chave na sua vida. Faça uso dela, se santifique. Aqui Deus deu uma ordem, santifique-se, porque amanhã Deus fará maravilhas em nosso meio. Santifique-se, porque a santificação é uma chave para acessar o impossível. E vamos lá. E aqui nós não vamos ler tudo, mas tudo que eu vou falar aqui está em Josué 3, tá bom? Aqui Deus deu uma ordem, santifiquem-se, que Deus amanhã fará coisas grandes em nosso meio. O povo se santificou. E no dia seguinte, Deus conduziu esse povo, como ele ia fazer, para fazer a travessia de 2 milhões de pessoas por esse rio. E aí Deus dá instruções, fala assim, ó, o seguinte, os sacerdotes levitas, eles vão carregar a arca. E a arca era o que no Velho Testamento representava a presença de Deus.
E falou assim: primeiro vai os sacerdotes, eles vão atravessando, e quando chegar no meio do rio, eles ficam parados, enquanto o povo passa. E a Bíblia diz que quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas do rio, na mesma hora, o rio parou de correr. Aquela correnteza, aquelas águas que vieram lá do degelo do Monte Hermon, pararam de correr, na mesma hora, e criaram uma muralha, onde toda a água parava daqui para cima, e daqui para baixo, terra seca, até o mar. Até o mar, era muito espaço para o povo passar. E Deus fala assim: a arca vai primeiro. E quando eles pisaram, o mar parou, uma terra seca se abriu, se formou, e eles ficaram parados. Precisa de 2 homens, 2 homens voluntários, sacerdotes. Isso, né? Vocês fiquem aqui, um para cá e um para cá, que vão segurar a arca, um aqui e um aqui, olhando, isso, segurando a arca. Então tá aqui, o rio estava para cá, parado, aqui terra seca, os sacerdotes levitas segurando a arca, e a instrução de Deus era: dá 1 quilômetro, 900 metros de distância, para que vocês possam atravessar. E esse 900 metros dava exatamente na frente de Jericó, que era a cidade que Deus ia dar para eles. E aí falei assim: dê uma distância de 900 metros, os sacerdotes fiquem parados e todo o povo passe. Sabe por que Deus fez isso? Para que quando cada pessoa que passasse, não esquecesse de olhar a arca. A arca, eu disse que representava no Antigo Testamento a presença de Deus, o próprio Deus. E quando você está numa travessia, olha a arca. A arca te protege, porque a arca protegia para que as águas não viessem para cá. Então, quando você estiver atravessando, olhe para a arca. Olhe para a presença de Deus, porque a presença de Deus vai sempre te proteger. Você não precisa ter medo de largar a sua zona de conforto. Você não precisa ter medo de abandonar o pecado, aquele pecado de estimação, sabe, que a gente tem. Você não precisa ter medo de mudar de nível. Você não precisa ter medo de romper com a sua limitação, porque você olha a arca, e a arca vai te proteger. E Deus foi rico em detalhes, 900 metros, para que vocês possam sempre olhar a arca e olhar a presença que vai te proteger. A presença de Deus vai proteger você. Então sempre, durante uma travessia, não tenha medo, porque a arca te protege. Amém? Pode se sentar. A arca nos protege, a presença de Deus nos protege. Não tenha medo da travessia, não tenha medo de atravessar o Jordão, que foi essa a ordem que Deus nos deu para essa noite. Não tenha medo, a arca vai te proteger, a presença de Deus vai te proteger. E logo após eles atravessaram, e antes que os sacerdotes saíssem do meio do rio, Deus dá 2 ordens. Vamos fazer 2 monumentos, 2 altares. Um vai ser exatamente onde a arca está parada, no meio do rio. Nós vamos juntar 12 pedras, e as 12 pedras vão ficar ali. 12 pedras, cada uma lembrando, remetendo às 12 tribos de Israel. As 12 pedras ficariam ali como monumento, para mostrar que Deus foi fiel, que Deus foi poderoso, e que ali Deus foi capaz de cortar o rio para que eles passassem. Esse foi o primeiro monumento construído por ordem de Josué, no meio do rio. O segundo monumento, agora eu quero ler com você em Josué capítulo 4. Se o Alan puder me ajudar. A gente combinou tudo. Não está nada de surpresa. Abre comigo aí em Josué capítulo 4. E nós vamos ler a partir do verso 19. O segundo monumento, o segundo altar construído foi em Gilgal. E Gilgal foi a terra onde a primeira terra onde eles se acamparam depois dessa travessia. Então eles atravessaram e acamparam em Gilgal.
E Gilgal era um lugar muito especial, e nós vamos falar daqui a pouco dele. E eu quero que você abra comigo, Josué capítulo 4. Enquanto você vai abrindo, que dia é hoje? Dia 10. 10 do quê? Janeiro. Eu posso falar 10º dia do primeiro mês? Posso? Então vamos lá. Josué capítulo 4, versículo 19 e 20. No 10º dia do primeiro mês. Aleluia. Hoje, no 10º dia, dia 10 do primeiro mês, janeiro. 10 de janeiro, hoje. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, olha aqui, traz à memória aquilo que te dá esperança. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Aleluia! Aleluia! E hoje é o 10º dia do primeiro mês. Você pode celebrar, você pode se alegrar, porque Deus separou esse dia, o 10º dia do primeiro mês, para que você pudesse atravessar e habitar em Gilgal. Amém? Amém. Deus é fiel. Deus é fiel. E aqui o povo falava: assim como Deus abriu o Mar Vermelho, Ele fez agora de novo. O que Deus já nos supriu? O que Deus já fez para nós em toda a nossa vida, em toda a nossa história? Do que Ele já te livrou? Do que Ele já te resgatou? Será que Ele não é poderoso para fazer de novo? Será que tem coisa maior que possa impedir o poder de Deus? Será que tem alguma coisa que pode paralisar o propósito de Deus para a sua vida? Será? Deus já fez uma vez, por que Ele não pode fazer de novo? E a pastora Zelinda prega isso, eu acho tremendo. Quando Davi vai diante de Golias, e ele pega e fala assim: peraí, Deus, eu já lutei com o urso, eu já lutei com o leão, o que é o Golias? E é isso que eu quero convidar você para olhar nessa noite. Deus já abriu o Mar Vermelho, o que é o Rio Jordão? Deus já te livrou do leão, Deus já te livrou do urso, o que é Golias? Será que Deus não é poderoso para fazer de novo? Deus não vai falar, Deus nunca falha. E fica sossegado que Ele não vai estrear na sua vida. Amém? Deus não falha. Deus não falha. Qualquer situação que você possa estar passando, Deus não falha. Deus cura estéril. Deus alimenta, Deus supre um bebê de 1 dia por 28 dias numa UTI sem nenhuma infecção. Deus supre. Deus faz milagre financeiro todos os dias, mesmo você estando desempregado. Deus muda quadro de coma, de qualquer outra coisa que você quiser, porque Deus é fiel. Você acha que Deus não vai fazer? Você acha que Deus não vai fazer? Deus é fiel, meu irmão. Traga nessa noite aquilo que te traz esperança. Traga sobre a sua memória aquilo que Deus já fez por você, e Ele vai fazer. E você vai atravessar. Você vai romper com a barreira que te paralisa. Você vai romper com medo. Você vai romper com o Egito. Você vai romper com a vontade de miséria que você tem, que a gente carrega sobre a nossa vida. Você vai romper com um namoro que te escraviza. Você vai romper com aquilo que te paralisa. Amém? Deus tem mais, Deus tem expansão, Deus tem novos territórios, e nós precisamos atravessar. Toda a vida, Tu és meu Deus.
cante isso. Tenho razões. Você tem razão para cantar. Você já venceu tudo. Você tem razão para adorar. Você tem razão para adorar. Você tem razão para crer de novo. Você tem razão para crer. Por toda a vida, tu és meu Deus. Tenho razões para cantar. Tenho razões para adorar-te em todo tempo. Em todo tempo, por toda a vida, tu és meu Deus. Tenho razões para cantar. Tenho razões para adorar-te. Em todo tempo, por toda a vida, tu és meu Deus. Tenho razões para cantar. Tenho razões para adorar-te. Aleluia, fique em pé, nós já estamos terminando. E o povo atravessou o rio e chegou a Gilgal. No 10º dia do primeiro mês, o povo pisou em Gilgal. E Gilgal representa algumas coisas. Representa local de relembrar o que Deus já fez por você, como nós falamos agora. Gilgal representa um local de reabastecimento. Gilgal foi um local de acampamento do povo de Israel, aonde eles tinham que planejar estratégias de guerra para outras terras, para conquistar Jericó. Então Gilgal era a base de guerra. E Gilgal hoje aqui é a sua base de guerra. É o local onde você vem para renovar suas forças, para ser reabastecido, para fazer um balanço da sua vida, para você ver que estratégia adotar agora para a próxima expansão, porque é isso que Deus tem para nós. Eu achei preciso Deus trazer essa palavra hoje, porque está sobre nós 2016, ano de governo, ano de expansão, ano de conquista, ano de ousadia. Amém? E só expande quem faz esse reabastecimento. Só expande quem vem estudar as estratégias de guerra. Só expande quem vem fazer esse balanço do que precisa consertar, do que precisa arrumar, do que precisa acrescentar. E Gilgal é aqui hoje. É hoje, aqui, no 10º dia do primeiro mês. Dia de você trazer à memória aquilo que Deus já fez. Dia de você fazer o reabastecimento das suas forças. E dia onde toda humilhação será tirada. Abre em Josué capítulo 5 comigo. Ah, tá lá, não precisa abrir não, tá lá. Tá lá, Dani? Josué capítulo 5, versículo 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Gilgal também é lugar de remover toda a humilhação. Toda a humilhação do Egito será tirada aqui. Toda a humilhação do Egito será deixada aqui na travessia. Amém? Porque Gilgal é lugar de trazer à memória aquilo que Deus já fez. Porque Gilgal é lugar de reabastecer e renovar suas forças. Porque Gilgal é lugar de tirar toda a humilhação sofrida no Egito. Amém? E hoje é o dia, 10º dia do primeiro mês, 10/1 de 2016, 10º dia do primeiro mês do ano de expansão, de conquistar, de ousadia e de governo. É isso que Deus tem para a sua vida. E nessa noite nós vamos atravessar o Jordão, amém? Nessa noite você vai largar seu comodismo e vai atravessar comigo, amém? Vamos atravessar, vamos romper toda barreira, toda fronteira, tudo aquilo que nos limita. Amém? Vai lá, vamos cantar. Tu és meu Deus, tenho razões pra cantar. Tenho razões pra adorar-te em todo tempo. Em todo tempo, por toda a vida. Tu és meu Deus, tenho razões pra cantar. Tenho razões. A igreja declara em todo tempo, por toda
a vida, tu és meu Deus. Tenho razões pra cantar, tenho razões pra adorar. Declare em todo tempo, em todo tempo, por toda a vida, tu és meu Deus. Tenho razões pra cantar, tenho razões pra adorar. Em todo tempo, por toda a vida, tu és meu Deus. Tenho razões pra cantar, tenho razões pra adorar-te. Amém. Isso só depende de você. Gilgal está aqui. Você vai atravessar o rio. Você vai largar no altar aqui toda a sua limitação. Você vai largar no altar aqui tudo aquilo que te limita, toda a fronteira, toda a barreira, tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que te escraviza. Deixa no rio, atravessa e vem para Gilgal. Amém? E agora eu quero falar com você da TV Rica que nos acompanha. Deus tem mais para nós. Deus tem algo maior para a sua vida. Não fique escravizado, não fique paralisado, não se contente no pouco. Não se contente no pouco que você habita hoje. Deus tem mais, Deus tem expansão para nós. E você pode fazer essa oração na sua casa. Você pode orar aí na sua casa e falar: Senhor, nessa hora eu rompo com todo espírito de medo, tudo aquilo que me paralisa, tudo aquilo que me escraviza, todo espírito de faraó que me escraviza com pouco, todo espírito de faraó que tenta me persuadir, que tenta me convencer em aceitar o pouco e aceitar aquilo que não é de Deus para minha vida. Eu rompo agora, eu renuncio agora em nome de Jesus, e eu recebo um espírito de ousadia para expandir, para conquistar, para usar, para governar nesse ano em nome de Jesus. Amém.